Olá, bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve, onde a gente fala de saúde, emagrecimento e bem-estar de forma leve, tranquila, descomplicada e sempre baseada em ciência. A gente hoje vai continuar falando sobre saúde mental e a gente está aqui hoje com o Luiz Guilherme, que é o psiquiatra que atende lá na Clínica Fique Leve com a gente. Luiz, vou perguntar aqui para você uma coisa. A gente tem muito medo, assim, os pacientes têm muito medo de remédio para psiquiátrico, né? De ficar dependente, remédio tarja preta, né? Tem sempre aquele medo das pessoas. Remédio é a única maneira que a gente tem de tratar transtornos psiquiátricos? Com certeza não. Na verdade, a gente sabe que não necessariamente a pessoa que tem um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, ela vai ter indicação de tratamento medicamentoso. Porém, é uma coisa que a gente vê no dia a dia relacionada a hora que a pessoa procura atendimento médico. Ela procura justamente quando ela já está muito mal, muito grave, né? Realmente com uma disfunção muito grande. Agora, o importante é a gente entender que dentro de um plano terapêutico que a gente oferece para uma pessoa, você tem vários pilares que podem ser utilizados para o tratamento dela. E aí, o pilar medicamentoso ele é importante, mas a psicoterapia, as mudanças de estilo de vida são muito importantes, o controle do sono e também a atividade física, que é um ponto assim, fundamental dentro da nossa perspectiva do tratamento, porque a gente sabe que todas as pessoas, todos os humanos precisam de movimento. Ou seja, a gente, sem isso, realmente a tendência é a gente adoecer. Então, por isso que todos esses pilares são muito relevantes, porque cada um vai lidar ali com alguma dificuldade que a pessoa tenha, e aí é a nossa capacidade, né? A gente tem a capacidade de olhar para isso e ver, olha, como a gente pode orientar em relação a esses diversos planos que a pessoa pode ter. Legal. Eu acho que hoje a gente tem uma medicina em que a velocidade é muito intensa, né? Então, assim, consultas rápidas, resoluções imediatas, e acaba que o uso de medicamento acaba sendo exagerado em relação às coisas que poderiam ser feitas antes disso, né? Porque fazer um plano terapêutico, como você falou, definir, conversar sobre sono, falar sobre atividade física, falar sobre bem-estar emocional, alimentação, né? Isso tira tempo ali, né? Isso determina a necessidade de tempo da consulta, determina uma necessidade de escuta ativa, escuta empática, e não só nas doenças psiquiátricas, né? A gente vê muito isso lá na clínica relacionado à obesidade ou qualquer outro tipo de terapia. Todas as doenças crônicas como um todo, né? Então, a hipermedicação, né? Obviamente eu não estou dizendo que medicamentos não sejam importantes, mas às vezes a gente vê uma hipermedicação justamente porque a organização da terapia não farmacológica, né? A organização do estilo de vida, do exercício, da alimentação, do sono, isso tudo é muito mais trabalhoso e muito mais difícil do que só tomar aquele remédio todo dia, né? E aí, ao mesmo tempo que a dúvida das pessoas mas eu vou ter que usar isso aqui para a vida toda, né? A primeira pergunta que vem pós-prescrição a gente também enxerga, às vezes, uma dificuldade de aderir às mudanças de estilo de vida, que eu costumo trazer lá, né, quando a gente está tratando obesidade, que não sei se vai ter que usar para a vida inteira ou não, né? A gente tem ali os 6 pilares que vão determinar um estilo de vida saudável. O remédio, ele ergue um pilar temporário ou não no meio para permitir que a gente reorganize esses 6 pilares. Vai depender do quão bem a gente consiga fazer esse trabalho de reorganização dos 6 pilares para eu poder tirar a medicação ou não. Na psiquiatria é semelhante? Esse tratamento medicamentoso ele pode entrar como um pilar temporário ali, ao passo que a gente consiga organizar, né? Alimentação, atividade física, sono, manejo de estresse, relacionamentos, controle de tóxicos. A gente possa alcançar um momento onde essa medicação pode ser retirada sem prejuízo desse bem-estar? Sim, isso pode acontecer. Naturalmente vai depender do diagnóstico. E existem, sim, diagnósticos que têm essa característica mais crônica, realmente, de a pessoa precisar fazer um tratamento medicamentoso ao longo da vida. Mas até isso também é manejável, porque, na verdade, a pessoa
quando ela consegue melhorar, consegue realmente modificar o estilo de vida dela, fazer adaptações necessárias para a saúde, muitas vezes, mesmo a pessoa fazendo uso da medicação continuamente, realmente ao longo da vida, ela pode até ter a diminuição da dosagem, ela pode ter, às vezes a pessoa toma 2, 3 medicações, vai diminuir uma delas, vai conseguir suspender uma delas ou 2 delas. Então, tudo isso pode ser feito, né? Por isso que o acompanhamento contínuo, né, e com essa prescrição racional de medicações e olhando para esses outros fatores, isso é fundamental, que aí a gente vai conseguir ver em qual pessoa, e dependendo do quadro dela, como isso pode ser encaixado até para a gente poder promover mais qualidade de vida para a pessoa, né? No primeiro momento, a gente quer uma maneira de crise, realmente, mas quando a pessoa não está em crise, a gente quer que ela se mantenha bem, ela não só não fique bem, não saia de uma crise, mas ela se mantenha bem ao longo do tempo, sem crise, previna a recaída, e todas essas estratégias que têm a ver com o manejo do estilo de vida da pessoa são importantes para prevenir recaídas, ou prevenir o aparecimento de transtornos, ou prevenir também recaídas nas pessoas que já têm um diagnóstico. Então é bem semelhante às doenças crônicas clínicas, né? Obesidade, diabetes e pressão alta, elas têm essa característica, né? Que a gente precisa de tratamento medicamentoso, são doenças até o presente momento sem cura, mas que a gente pode entrar em remissão, em alguns casos, ou ter uma redução progressiva de carga de medicamento necessária para alcançar o mesmo nível de controle, né? Nas doenças clínicas, o nosso principal pilar, que quando fortalecido faz essa diferença e tem um potencial de tirar a medicação, sem a menor dúvida, é a atividade física. Nas doenças psiquiátricas, você percebe essa mesma relação? Sim, a atividade física, né, ela é muito importante, porque a saúde física e a mental, elas andam juntas. Não existe essa separação, ela é artificial. Ou seja, quando a gente fala em movimento, o ser humano ele é feito para o movimento. É o contrário, a gente está errado em não se movimentar. O sedentarismo adoece, né? O sedentarismo é que ele é antinatural para a gente. O natural para a gente é ter esse movimento, a gente realmente ter essa atividade, tanto do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Ou seja, o contrário que é o errado, né, digamos assim. Né? Porque pelo nosso estilo de vida hoje, né, da forma como a gente organiza, como a nossa sociedade, o nosso estilo de vida, muitas vezes a gente precisa se forçar a isso, né? A gente realmente fazer um exercício, uma atividade, a gente tem que tentar ativamente buscar dar mais passo ao longo do dia, fazer sessões de exercício físico para que a gente consiga atingir esse patamar, né? Melhorar a nossa saúde e não ficar sedentários. Mas o natural para a gente é se movimentar. Então, é por isso que quando a gente não se movimenta, quando a gente fica sedentário, aí a gente tem uma predisposição ao adoecimento. Por isso que o sedentarismo ele é fator de risco tanto para doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e também para transtornos mentais. Da mesma maneira. E o tratamento, ou seja, você vai ter tanto um efeito na prevenção, se você se mantém ativo, e também no tratamento. Então, se uma pessoa ela tem um diagnóstico de transtorno mental, a atividade física, o exercício físico, ele pode ser um aliado muito importante no tratamento dessa pessoa, principalmente ali dependendo da fase do tratamento, né? Isso que eu ia entrar exatamente nesse ponto, assim, né? Hoje a gente está numa era da medicina que é uma era pré-clínica, né? Hoje a gente busca pré-doenças em tudo, né? O paciente tem pré-diabetes, o paciente ele é pré-hipertenso, né? O paciente ele tem sobrepeso, né? Sobrepeso e não obesidade. Então a gente tem muita estratégia, a gente lança cada vez mais estratégias para evitar o desenvolvimento da doença clássica, né? Da hipertensão, do diabetes, da obesidade. Nas doenças mentais, né? Na saúde mental, a gente também tem essa fase pré-clínica em que a gente mudando algumas coisas ali que, principalmente dos nossos pilares de estilo de vida, conseguem evitar ou retardar o nosso adoecimento? Com certeza. Como as doenças psíquicas, né, os transtornos mentais, eles têm uma série de fatores envolvidos na gênese, né, no desenvolvimento desses transtornos, quando você realmente tem um sono melhor, você se movimenta mais, busca se alimentar melhor e fazer o manejo do estresse, você está
contribuindo de alguma maneira para o adoecimento. E aí, da mesma forma como a gente olha para as doenças físicas, você também tem que olhar para os transtornos mentais. Então, se você já tem algumas dificuldades ali, do ponto de vista, às vezes, da regulação emocional, às vezes uma certa dificuldade que você tem de lidar com situações do seu dia a dia, lidar com frustrações, lidar com emoções. Por exemplo, também se você tem familiares que têm um transtorno mental, ou seja, você está ali de certa maneira num grupo de risco. Pode ser que você tenha uma predisposição ali para o desenvolvimento de um transtorno mental, então tem cuidados que você precisa ter. Mas na verdade, eu diria que os cuidados têm que ser para qualquer pessoa, porque a gente sabe que qualquer pessoa está sujeita a adoecer mentalmente, né? Independente se é uma pessoa da pessoa. Claro, existem fatores até sociais que contribuem para isso, mas a princípio qualquer pessoa pode adoecer em algum momento da vida, né? A gente não sabe 100% sobre isso. Então, tem que ter esse olhar realmente preventivo no sentido de você se cuidar para que você tenha uma vida, um envelhecimento mais adequado, para que você não tenha. E se a pessoa tem, para que a pessoa não tenha ali um prejuízo maior, né, durante a vida. Agora, se a pessoa já tem um transtorno diagnosticado, aí é que esse cuidado precisa ser maior em todos os sentidos, né? Exatamente. Agora, o ponto que eu falo, que é muito relevante também nessa discussão, é como a pessoa tem que lidar com a coisa do exercício físico. Vamos dizer, por exemplo, que a gente esteja diante de uma pessoa com depressão. A pessoa está em tratamento de depressão, a pessoa, na depressão, existe um prejuízo na vontade dessa pessoa. A pessoa realmente tem ali, se sente com baixa energia, não sente vontade de fazer nada, muitas vezes. É claro, vai depender da intensidade. Às vezes tem quadros depressivos mais graves que a pessoa não consegue nem sair da cama. Tem outros quadros que são mais leves. Mas, em geral, a pessoa vai ter um prejuízo na vontade ali. A pessoa, até no ponto de vista social, para trabalhar e também para, naturalmente, fazer atividades físicas, exercícios físicos. E você imagina se eu chego por uma pessoa com depressão, que está realmente com prejuízo, a pessoa está se sentindo ali muito mal, até tendo pensamentos ruins sobre si mesma, não conseguindo ter prazer com nada, não conseguindo ter vontade de fazer nada, eu falo, você tem que ir para a academia. Isso seria desumano. Então, a gente tem que entender que, olha, às vezes a pessoa naquele momento, ela não está em condição de fazer aquilo. Mas se a gente trabalhar com metas factíveis e ela melhorando nesse processo, até com o uso ou não de medicações, mas no caso da psiquiatria, muitas vezes vai ser sim com uso de medicações, a pessoa pode entrar nesse processo. E aí vai contribuir para o tratamento dela, porque naturalmente ela vai ter uma vida mais saudável. A gente sabe que a atividade física, ela pode contribuir de diversas maneiras, tanto na regulação do sistema nervoso central, dentro da produção de neurotransmissores, também a questão de produção de algumas citocinas que são interessantes ali para o funcionamento cerebral. E também a parte social. Então, a própria socialização, o engajamento em uma atividade social, isso também contribui para a pessoa, né? A pessoa se sentir que está desenvolvendo, se sentir que está progredindo ali numa atividade. Então, todos são fatores que levam a um desenvolvimento da pessoa e podem servir como um aliado no tratamento de alguém que esteja com um transtorno mental também. E a gente fala que assim, os pilares, né, a mudança do estilo de vida, a adequação dos pilares do estilo de vida, eles vão ser importantes para o tratamento de toda a condição crônica, né, como o Luiz falou, mas não necessariamente a gente precisa intervir nos 6 ao mesmo tempo. Talvez, na verdade, a gente não deva intervir nos 6 ao mesmo tempo, né, o que você falou, talvez a atividade física nesse momento vai ser uma coisa impossível para aquela pessoa, mas a gente consegue intervir na alimentação, a gente consegue intervir no sono, a gente consegue intervir nas relações que essa pessoa passa a ter. Então, a gente conseguir definir qual é o momento em que a gente vai intervir em cada um desses pilares também é uma estratégia, né, para que a gente possa levar a um tratamento mais duradouro e uma resposta mais positiva para esse paciente. Né? E olha, desculpa. Vitor, por exemplo, você imagina uma pessoa que chega pode chegar tanto no consultório do endocrinologista, do cardiologista, do psiquiatra, a pessoa nunca fez atividade física. Sabe, a pessoa é sedentária, nunca fez nenhum tipo de exercício físico. E aí a pessoa está adoecida, como eu falei, com um quadro depressivo, com um quadro ansioso. Você vai chegar para ela e falar assim, você tem que fazer atividade física agora, para começar agora? Não vai começar.
É o tal do tem que, né? Ninguém tem que o nada, o né? contexto, a gente tem que entender o contexto e trabalhar o vínculo com a pessoa para que ela consiga ir avançando aos poucos. Da forma como ela consiga prosseguir. É a receita de bolo, né? Faz isso. Essa receita tem que ser aplicada para todo mundo. Não existe. Não existe. Você tem uma ideia assim, eu tratando obesidade, eu tenho um paciente que está comigo há 1 ano e que eu não entrei em dieta com esse paciente. Era um paciente que tinha pânico, verdadeiro pânico, ojeriza da palavra nutricionista. Já falei até isso com a Fabi no dia que a gente fez o podcast com ela também. Por traumas anteriores. É uma paciente que a gente está tratando, que melhorou muito a alimentação. Não é dizer que eu não tô ligando para isso, mas é não dar a cara, o formato, né, que já vai ativar os mecanismos de alerta daquela pessoa. Então, às vezes, a gente vai sim incentivar a atividade física num paciente que está num quadro depressivo, mas de outra forma. Que tal você levar seu filho no colégio andando? Isso é uma coisa que talvez faça sentido, que vá se materializar a melhora clínica dela, né? Porque ela tá conseguindo ir, ela vai estar com um ente querido, ela vai estar se sentindo útil e vai estar mexendo o corpo. Então, aquela história do atividade física é o quê? Musculação, 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Isso não vai funcionar para todo mundo, principalmente para quem está adoecido. São fórmulas que funcionam como prevenção, talvez, né? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para quem nunca teve, não tem doença nenhuma, aquela pessoa que vem assim, cara, eu não quero ficar doente, o que você vai fazer? Vai buscar se alimentar da forma mais saudável possível, com o mínimo de ultraprocessados, vai dormir as 8 horas por noite, vai buscar relacionamentos que te elevem e não que te reduzam, vai reduzir estresse, vai reduzir tela, vai fazer atividade física 5 vezes na semana. Talvez assim funcione, mas para quem já está num patamar de adoecimento, que já está com sofrimento, seja físico ou mental, e normalmente as duas coisas, isso só afasta a gente da mudança que a gente quer. Então, muitas vezes, dar passos é muito mais simples do que a gente cria na nossa mente, né? Às vezes é subir de escada em vez de elevador em casa. Às vezes a gente não está pronto, a gente não quer estar num ambiente com gente que tá lá super animada às 6 horas da manhã treinando e pegando peso. Cara, não tô afim, né? E tá tudo bem. O que a gente tem que entender é que assim, a gente vai estimular que a pessoa faça atividade física. Exercício físico é diferente de atividade. Exercício físico é a programação para você fazer aquilo. É ir correr, é ir na academia, é ir na ginástica. É o treino, né? Que agora tudo virou treino. Isso é exercício físico. Atividade física é você estar ativo. É se mexer. Dar mais passos. Isso. Isso é muito interessante. Casa também. E olha que legal, né? A gente, nesse episódio, a gente saiu. Dos episódios anteriores, a gente vinha falando que as pessoas, elas deixam para procurar um psiquiatra quando já estão adoecidas a um ponto de perderem funcionalidade e, em geral, são levadas por outra pessoa. Eu ia até te perguntar essa sua percepção, mas a sensação que eu tenho é que é quase assim, não, cara, meu marido me obrigou a ir porque eu não estava mais dando conta, né? Ou a esposa que leva o marido porque não é possível, assim, a gente não vai conseguir continuar. E nesse episódio a gente chegou à conclusão que talvez todos nós precisemos nos beneficiaríamos de ter uma avaliação anual ou bianual com um psiquiatra para fazer esse rastreio aí, né, de riscos que a nossa personalidade ou o nosso estilo de vida nos coloca de adoecer e permitir esse gerenciamento. Porque é muito mais inteligente, todo mundo fala que é melhor prevenir do que remediar, mas a gente fala isso, mas não faz, né? Tem dificuldade de fazer. A gente espera a corda apertar o pescoço para aí sim buscar uma solução. Então, olha quanto adoecimento e prejuízo a gente não evitaria se a gente tivesse como rotina, que nem a gente tem com o clínico de fazer um check-up anual, a gente ter uma avaliação pelo menos uma vez na vida para entender como é que é seu padrão de funcionamento com um psiquiatra e aí entender se for o caso. Eu acho, na minha opinião, todo mundo deveria ter um terapeuta para chamar de seu. Vou perguntar a opinião do Luiz, o que ele acha, mas já ter esse gerenciamento psicoterápico, psicológico, psiquiátrico para até para ter os alertas, sabe? Tipo, não, se você começar a sentir, sei lá, não sei, não tenho conhecimento suficiente para falar, mas começar a sentir esse tipo de sentimentos, de sensações, de pensamentos, vale voltar para a gente reavaliar. Você vê essa consulta preventiva com o psiquiatra como uma coisa que poderia
evitar, de fato, adoecimento e prejuízo nas pessoas? Luiz, espera aí, antes de você responder, deixa eu só botar mais uma coisa aí dentro mais dessa, uma. Tem dessa, pouca, dessa tá fácil pergunta. essa pergunta. Não, não é isso, é porque assim, para mim, eu vou dizer que eu tenho um respeito enorme de doenças psiquiátricas. Eu acho que é o grupo de doenças mais difíceis da gente diagnosticar. Né? Por tudo aquilo que a gente vem falando, porque doenças psiquiátricas, né, as doenças da mente, elas são traços de personalidade que às vezes podem ser normais e outras vezes não, são sentimentos que em alguns momentos são normais e outros não. E todos nós temos sentimentos, traços de personalidade mais variáveis possíveis, dependendo de uma determinada situação. Que a gente traz desde a infância, né? A gente traz desde a infância. Assim, né? Então, assim, isso é mais um motivo, talvez, para que a gente possa ter essa olhar para uma avaliação preventiva e rotineira do psiquiatra, né? E agora eu vou deixar você responder aí as perguntas que a gente fez. É porque até um ponto, quando eu estava ouvindo vocês, né, eu lembro muito das minhas experiências, né, com os pacientes, até porque muitos deles, infelizmente, eles carregam sofrimentos desde a infância. Não necessariamente com transtorno, mas sofrimentos, dificuldades que eles enfrentam desde a infância, desde a adolescência, desde muito tempo. E por várias razões, eles acabam passando em diversos profissionais, às vezes psiquiatras, psicólogos, outros médicos, nutricionistas, enfim, profissionais de saúde em geral, e acabam tendo experiências ruins. Vocês com certeza já viram inúmeras vezes até você citando a pessoa que está tratando a obesidade, que tem ojeriza a nutricionista, a dieta, a plano alimentar. Por quê? Porque ela teve experiências muito ruins. Porque provavelmente ela teria que olhar para outros aspectos antes para ela conseguir lidar com aquilo de uma maneira adequada. Ou seja, muitas vezes eu vejo isso. A pessoa tem experiências ruins com profissionais, né? Profissionais que às vezes ou não conseguiram ver a situação de uma maneira mais adequada, ou não tiveram uma abordagem que atendesse às demandas daquela pessoa naquele momento, e ela carrega isso com a vida. Olha, eu passei por psiquiatra, eu passei por psicólogo, e eu nunca tive uma melhora. Eu já fui em vários médicos para tratar da minha dor, eu nunca tive melhora, então isso não serve para nada. E aí, até esse é um ponto que é relevante, porque muitas vezes as pessoas acabam buscando outras fontes, sabe? Outros tipos de terapia que às vezes não vão prometer muito, vão prometer milagres, vão prometer ali avanços absurdos naquela situação, mas que não vão trazer o resultado adequado e podem até fazer muito mal. Mas esse assunto das consultas, né? Digamos, do rastreio, da parte psiquiátrica, psicológica, ele é muito importante. Eu acho que, até como em termos populacionais, é praticamente possível que todo mundo passe num psicólogo, passe num psiquiatra, mas existem formas da gente, através do conhecimento, buscar esse rastreio. Então, dentro das famílias, dentro das escolas, dentro das instituições, a gente pode aumentar o conhecimento para que alertando, as pessoas busquem ajuda, né? Por exemplo, hoje tem se falado muito nas apostas, né? Pelas bets, pelo uso das bets. Então, agora, isso é um assunto que está sendo muito discutido até na esfera pública, enfim, mas tem se falado muito, olha, cuidado, porque a gente tem... a reedição do cassino, né? A gente tem muitos problemas, porque é isso, a gente tem problemas, né? A gente tem situações que vão para a esfera pública, que geram tantos problemas na vida pública e na vida privada, e a gente vai tentando resolver isso, a gente vai tentando fazer. Então, não existe, às vezes, uma forma... às vezes, a gente não sabe uma forma ideal de lidar com aquilo, mas a gente tem formas de tentar lidar. Então, esse problema, por exemplo, das informações, das pessoas que buscam, às vezes, informações que são inverídicas, né? Que não tem embasamento científico na internet sobre os problemas. É muito difícil a gente conseguir lidar com isso, que é muita informação, é muita gente falando, são pessoas que são do dia a dia, não são profissionais às vezes, né? E vão trazer as suas informações. Então, a gente tem que trazer... então, a melhor forma que eu vejo, até nesse ponto de vista da
prevenção a gente ter esse aspecto de falar sobre os temas e deixar com que esses temas sejam falados nos mais diversos ambientes, para que as pessoas estejam atentas. Tanto elas mesmas atentas às próprias situações, mas também os cônjuges, os familiares, a escola, as instituições, né, o trabalho, esteja atento. Olha, peraí, essa pessoa precisa de ajuda. Então, isso tem como a gente fazer, a gente tem como não é fácil, né, existem vários desafios em relação a isso, até do uso de tecnologia, quanto esse aspecto da prevenção, mas né, não é nada fácil, mas a gente tem como sim fazer, ajudar, e muitas pessoas, inclusive, têm buscado mais ajuda por conta disso. Começar, né? A gente tem que começar a pavimentar a informação, ela é a nossa maior arma contra a inércia terapêutica, você se manter sem fazer nada, né? Então, tanto formar outros profissionais, né? Essa é uma das missões que a gente tem de levar conhecimento, informação e quebrar a barreira para outros médicos, outros colegas e também para a população geral, porque se a gente não conhece algo, a gente não vai suspeitar desse algo, né? Ninguém pensa que tem alguma condição se você nunca ouviu falar daquela situação. Então, trazer os sintomas, os sentimentos que podem ser sinais de um transtorno, ele é parte para que a gente crie essa consciência coletiva de que os transtornos, eles devem, merecem, precisam ser tratados e que tá tudo bem tratar, né? E eu acho que no âmbito de pessoas com cargos mais complexos, com mais responsabilidade, executivos, lideranças, chefias, né? As pessoas que acabam tendo abaixo delas uma quantidade muito grande de gente dependendo, talvez nesse âmbito, né, essas pessoas se beneficiem ainda mais de uma avaliação preventiva, né? Porque já são cargos e situações que aumentam a carga de estresse, a carga de trabalho, a carga de preocupação. Você conseguir identificar até que ponto isso está saudável e é o que se espera daquele quadro, até que ponto já está trazendo algum nível de adoecimento, talvez seja uma forma, né, de prevenir que a gente perca pessoas importantes pela disfuncionalidade aí na questão da saúde mental. Porque, olha, todos nós, de alguma maneira ou de outra, nós vamos passar por profissionais de saúde ao longo da nossa vida. Todos, todo mundo. Então, por isso que todos os profissionais precisam estar atentos às questões de saúde mental. Seja para você, claro, você não precisa dar um diagnóstico, mas você precisa identificar, olha, isso aqui precisa ser visto, isso aqui precisa ser, a gente precisa estar atento a isso. Mas até como uma forma de uma maneira individual, a pessoa tem que entender que, olha, ela tem coisas que não precisam ser normalizadas, entendeu? Eu vejo muito, às vezes, tanto pela coisa do estigma, né, de você procurar ajuda, a pessoa entende saúde mental como ou algo ter algum adoecimento, né, como fraqueza, como defeito moral, e não é nada disso. Então, se a pessoa já tirar isso dela, vai ser muito mais fácil ela entender que, olha, peraí, eu tô assim, eu tô com esses problemas, eu preciso buscar uma ajuda contra isso. O que eu posso fazer quanto a isso? Né? E aí eu buscar uma ajuda profissional que possa me alertar. Né? Naturalmente isso é difícil, né? Porque são muitas variáveis que são envolvidos, né, nesse ponto, né? São conceitos que a pessoa vai criando ao longo da vida sobre isso, mas é possível de mudar. Hoje em dia a gente já está vendo essa diferença e as pessoas estão com certeza mais abertas a procurar ajuda e o diagnóstico, o tratamento, ele tem que ter um ponto de tem que ser assertivo e tem que buscar o tratamento da pessoa. A pessoa tem que usar aquilo como algo que vai mudar a vida dela, né? No sentido dela direcionar o tratamento, entender melhor a condição que ela tem, saber como ela pode intervir no dia a dia em relação àquilo, não dentro só de um consultório, com um psiquiatra, com um psicólogo, mas também no dia a dia com cônjuge, familiar, ou no trabalho, na escola, enfim. Agora,
é isso, eu acho que hoje em dia a gente tem até uma situação que muitas vezes o diagnóstico ele é mal utilizado, né? As pessoas não entendem o diagnóstico às vezes como um direcionamento para ela poder lidar com aquela realidade dela e poder melhorar, poder ter um tratamento. Às vezes elas lidam aquilo ou como uma condenação, ou como uma liberação de responsabilidade de uma maneira mais genérica, né? A pessoa não entende aquilo como algo, então beleza, então eu tenho meu problema, é isso aí, pronto, acabou. Não, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. A gente quer que aquilo sirva para o entendimento e a mudança da pessoa a partir daquilo. Sem dúvida. E só complementando a questão que a Letícia falou, acho que não só a questão de cargo, de liderança, poder ter uma avaliação, mas quanto maior o seu cargo do ponto de vista de liderança e mais pessoas estão dependentes de você, seja da forma que for, maior é a sua visão sobre a saúde mental dessas pessoas que estão abaixo. Então, professores na escola, professores em universidades, gerentes em trabalho, chefes de família, sejam pai, mãe, avós, tios, o que for, poder observar dentro daquelas pessoas que estão abaixo dela ali na dependência, se a saúde mental daquelas pessoas também está adequada ou não. Isso que a gente fala da medicina também. O médico generalista, seja ele qual for, o médico de forma em geral, ele tem que estar sempre atento à saúde mental do paciente que está ali, pelo menos para identificar, olha, você precisa realmente de uma avaliação de um profissional mais especializado, que pode ser que esteja alguma coisa errada aqui, né? E se você quer cuidar da sua saúde, independente se você tem uma determinada condição ou não, você quer ser mais saudável, você quer promover seu bem-estar, vem aqui para a Clínica Fique Leve e deixa a gente poder cuidar de você.